pessoal, está no ar mais um A10Cast, o podcast da TV Antena 10. A partir de agora, você acompanha esse episódio, mas você já sabe, pode nos acompanhar nas redes sociais, no canal do YouTube da TV Antena 10 e também no a10mais.com. Vem comigo porque esse episódio está incrível. A gente vai conhecer uma grande história. Me diz uma coisa, você já pensou em fazer 50 anos de carreira? Não é para qualquer um, né? São poucos os profissionais que conseguem seguir em frente, sobreviver aos altos e baixos de uma carreira e chegar a esse topo com 50 anos de carreira. Você já pensou em quem eu estou falando? Eu estou falando de um artista aqui do nosso estado que conquistou o Brasil, que fez carreira lá fora e que chega a esse ciclo de 50 anos. Eu estou falando dela, a Safira Bengel, que eu tenho o prazer de receber aqui no A10Cast. Safira, que maravilha te receber aqui. Obrigado, até me emociona, né? Ver que passou tão rápido e também estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso que eu sou fã. Obrigada. Sou fã, vi a primeira vez. Não, é maravilhoso, está sensacional. Acho que é o melhor do Piauí. Obrigada, é um prazer receber você. Sofisticado. A gente sente o clima maravilhoso de vocês. Lá, como telespectador, hein? A gente sente, recebe. Pois vamos sentir aqui agora como entrevistada desse episódio de hoje. E é um prazer muito grande receber você, porque são 50 anos de uma carreira, né? Uma carreira que você já passou por muitas experiências e conseguiu se consolidar como essa artista do nosso estado que conseguiu ultrapassar. Com credibilidade, né? Isso, e ultrapassou as barreiras. Conta pra gente um pouquinho desses 50 anos. Ainda tem, hein? Ainda tem barreiras. Todo dia tem. Criadas, cada vez mais aumentam essas barreiras, né? É verdade, a gente pensa que diminui, Safira. Não. É uma facilidade aparente, né? Tanto que eu estou aqui, independente, né? Graças a vocês, a mídia, que nos apoiam, que nos divulgam, né, para que a gente possa consolidar esse trabalho, né, esse trabalho de credibilidade. Isso é importante. Os sofrimentos que passamos, né, os saltos, os rios congelados, os arames farpados, né, das fronteiras dos países que eu tive que saltar, né, clandestina, mas estou aqui. E você fala então que essas barreiras hoje continuam, mas do início da sua carreira até hoje, né, essas barreiras foram mudando, né? No início, quais foram ali as principais dificuldades, os maiores desafios? Era melhor, né? Era mais fácil. Mais fácil? Porque nós éramos atrações, nós éramos artistas, eu falo dos profissionais, dos artistas, então sim, nós éramos objetos de luxo, né? Hoje é uma banalidade. Todo mundo quer se vestir de mulher, todo mundo quer usar uma peruca, quer um cabelo, um silicone, isso, aquilo, outro, pega uma música, vai num bar, né, com o chão sujo de tudo, não tem o profissionalismo, e aí a sociedade confunde muito e vem a dificuldade, porque as pessoas veem aquela banalização, não, é igual aquilo ali, não quer, sabe? Até ela ver que o produto que ela vai consumir é diferente, já passou algum tempo. Então hoje essa banalidade dificulta aqueles que realmente são profissionais. Sim, porque no nosso período, até umas décadas atrás, só subia no palco quem realmente é profissional, né? Nós sindicalizados, pessoas realmente com um intuito, né? Uma responsabilidade de trabalho, compromisso com o público. Hoje as pessoas querem um compromisso com aquele celular para postar e dizer eu sou isso, eu sou aquilo outro, aquela imagem de fake.
As redes sociais, então, contribuíram para essa banalização? Muito, sabe? Aí você vê o Instagram, coisas assim que eu fico apavorada. Eu digo, será que eu estou sonhando? Né? Aí, tanto que as pessoas, você faz um espetáculo, eu não vou porque eu já vi aquilo ali no Instagram, imagina que é aquilo ali. Sim. Até dizer que macaco não é macaco. Agora eu quero conhecer a sua história, Safira. Todo mundo conhece a Safira, essa grande profissional, essa história que você passou as barreiras, mas eu quero entender o começo. Cena, né? A Safira quando vira abóbora. Fora de cena, sem a maquiagem, como foi esse começo? A gente vai falar lá do José. Antes de virar a Safira. Ou seja, era José Maria e depois veio Maria José, né? Vamos por aí. Vamos falar lá do José, então, primeiro. Filho adotivo, né? Criança muito esperta, aquela coisa toda. Ui, não posso bater na mesa porque o microfone é muito... Olha, gente, aqui tudo é chiquérrimo. Tecnológico. Pois é. E lindo isso aqui, eu tô me sentindo. É lindo. E aí, eu fui embora para o Rio de Janeiro porque... Na minha condição, eu era muito, né, além do aquém, tive que sair, porque senão aquele período era deserdado da família, os homens, as mulheres que tinham filhos sem casar, tiravam o nome também, era posta para fora de casa, então eu tive que procurar um lugar que eu pudesse ter paz, né? Aí eu fui para o Rio de Janeiro, década de 70, com a malinha de papelão. Minha prima, cheguei lá, ela também estava na mesma situação minha sendo mulher, né, como eu acabei de falar. Sim. Aí ela disse, você não pode ficar aqui porque você é muito afeminado. Eu vou viajar, inventar, tá? Pronto. Aí eu disse, o que eu vou fazer? Vou dormir na rua. Aí fui dormir debaixo das árvores, nas praças públicas, nos bancos das igrejas. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que desde criança me abençoa, minha mãe adotiva, né, em São José. Então, foi por aí, nessa condição, mas feliz da vida, porque eu estava livre, né? Sim, nessa liberdade. Saí do casulo. Mas essa liberdade custou caro, né? Sair de casa, sair de Teresina, ir para o Rio de Janeiro. Até hoje eu não entendo. Não era fácil naquela época. Não, claro que não. Era 3 dias ou 4 dias de um ônibus desconfortável. A gente chegava... Mas naquele período, 18 anos, criança, tudo era maravilhoso. Descoberta. Né? Era tudo maravilhoso. Os homens apaixonados, os homens gritavam, eu te amo, entendeu? Namorava, a gente namorava. Nós éramos mulheres. Nós éramos mulheres. Aí quando... ia para a cena e mais ainda, porque a sociedade viajava com aqueles homens interpretando, sabe? Era uma coisa glamurosa. Artistas da Rede Globo que se consolidaram foram nossos namorados de outras, sabe? Cantores, brigavam entre eles para nos ter. Porque como as mulheres eram castas, sim, as mulheres da vez era a gente. A gente e a gente tinha até medo, às vezes, porque eles descobrirem que nós não éramos mulheres. Isso o quê? Década de 70, né? Em plena ditadura militar. Mas antes da gente chegar aí no Rio de Janeiro, eu quero que a gente possa falar sobre aqui o Piauí, Teresina, né? Nessa ali década de 60, década de 70. Hoje Teresina, muita gente diz que ainda é uma cidade muito fechada, muito careta, né? Muita gente coloca assim, a gente fica imaginando como era na década de 70. Pois é, hoje todas as pessoas estão nas redes sociais, é só você ver quem me curte. Sabe, eu tenho amizade com determinadas pessoas, mas aí você percebe, não, eu não vou curtir porque as pessoas vão ver que eu tenho amizade com ela, como se eu fosse uma coisa de outro mundo, entende? Tem um preconceito. Muito, entendeu? Embora eu tenha uma amizade com pessoas maravilhosas, mas é dessa maneira. Naquele período, era mais ainda. Era mais ainda. Eu sofri demais, entendeu? Aliás, nós sofríamos demais. Mas era um preconceito diferente de hoje, que é velado, hoje é muito agressivo, né? Naquele período, não. Era um cansanção, era uma pedra, sabe? Era muito light. Ninguém matava ninguém, picotava e saía no carro de mão, como recentemente acontece. Não. E dentro de casa, Safira, você, esse jovem que estava se descobrindo ali, como foi mulher, isso? Olha,
Para vocês, a biografia, já vou fazer a merchan, Sim, está nas pode livrarias. A Arte de Viver, a todas as livrarias da cidade, desculpa, você vai encontrar, tá bom? A gente, para mim foi muito difícil, né? Era caroço de milho, ajoelhada meia hora, não vai fazer isso, vai. Era palmatórias na mão, se virasse a mão, batia a palmatória aqui. Para quem não sabe, palmatória era uma ferramenta de madeira para a gente aprender a se comportar. Isso dentro de casa, para você desistir de querer ser mulher. Fui pro hospital de Loucor do Meduna, né, levar choque, porque não, isso é doido, quer ser mulher. Mas eu já era mulher. Eu sempre fui mulher, só que nasci no corpo errado. E se hoje as pessoas têm essa dificuldade de aceitação, a gente imagina para os seus pais, né, nesse momento, aquela sociedade. Até porque a sociedade, ela não é democrática, né? O problema do Brasil não é o Brasil em si, são as pessoas, né? Elas não são democráticas. Agora, eu sei que esse ponto é um ponto doloroso, muitas vezes, para voltar atrás e lembrar, né? Mas você falou algo que eu não posso deixar de registrar, né? Que foi essa sua passagem, internação no Meduna. Como foi que isso aconteceu? Eu tive que ir, porque a gente obedecia, né, os pais. Aí meu pai, com as pessoas, os vizinhos, olha, eu vi seu filho, olha não sei o quê. Então aquilo ali bombardeava, né, o psicológico daquele casal, claro. Sim. E aí ele disse, não, vamos lá, estava procurando todas as maneiras para que eu realmente fosse um doutor. Um rapaz, né? Mas eu nunca tive, entendeu? Nunca tive esse perfil masculino, não. E aí isso tornou muito difícil. A gente pode fazer uma comparação com o que a gente chama hoje, que alguns tentam a chamada cura gay. Você acredita que era isso naquela época? Pode fazer mais ou menos esse paralelo? Exatamente, pode, né? Mas é muito doloroso pra gente, muito, sabe, mexe com o psicológico, claro. Porque as pessoas, elas querem até hoje e vão querer que você seja aquilo que elas querem, né? Tem gente que quer ele, né? Ou seja, é uma falta de informação, uma ignorância muito grande, que eu não posso pretender de chamar você do jeito que eu quero, né? Querer que você seja aquilo que eu acho que é correto. Não, é desrespeito. E aí, quando foi que você, diante de toda essa dificuldade, você disse, não tem jeito, eu sou a Safira... E foi? Foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né? Mas eu já, de madrugada aqui, eu saía de casa à noite, conhecia, a gente desfilava na Frei Sarafim, daqui da Pissarra até a beira do rio. Lá tinha o Baixo Meretrício, e a gente ficava do lado de fora do bar dançando Tina Charles, o lá, 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 sabe? E aquela coisa gostosa, nós estávamos nos divertindo, né? Porque era a alegria que a gente tinha e tem até hoje. Então, aquilo pra gente era maravilhoso. Quando eu chegava de manhã em casa, eu levava uma surra. Mas no dia seguinte, eu já estava pronta para de novo descer a Frei Sarafim. E era uma diversão, pelo que você está colocando, uma coisa leve, até inocente, né? Pois não, porque a gente queria ser feliz, queria ser alegre, né? Hoje é como se fosse... Hoje o que é a alegria? Que outro dia eu vi duas crianças, cada um adolescente, acho que era 14 anos, com a garrafa de cerveja na mão, entende? Para um evento que começa 8 da noite e vai até a 8 da manhã, 14 anos. Então, a gente, 14, não saía de casa, entendeu? Eu comecei a sair, eu acho que com 17, por aí, 16 anos, que eu comecei como colunista social, né? E aí foi que eu comecei a sair. E a Safira surgiu como lá no Rio de Janeiro? Com a necessidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, né? Eu me identifiquei com a Maria Alcina, aí era o pato feio da situação, disse, não, ela vai fazer Maria Alcina. Maria Alcina era o auge daquele momento com Alô, Alô, e os meninos, Juan Carlos Berardi, que
que era um produtor argentino, depois foi diretor da Rede Globo, e outros iam lá no Point, que era os Arcos da Lapa. Aí disse, olha, vamos botar ela para Maria Alcina. Pegaram um macacão transparente, botaram 3 peninhas, vai. Aí eu fui, aí dali pronto. E a escolha do nome Safira, eu tenho essa curiosidade. Safira Bengel, como foi que surgiu esse nome? Com a necessidade de expandir a atuação teatral, eu fiquei, não sei que nome. Aí o pessoal, disseram, qual é seu signo? Gêmeos. Então a pedra, vamos ver a pedra do signo, Safira. E naquele período as mulheres, nome próprio, feminino, era Esmeralda, né? Era Dona Esmeralda, Dona Esmeralda. Então eu fui a primeira Safira brasileira, artista, né? As outras são genéricas depois de mim. E com a pesquisa, enveredando mesmo para o teatral, aí eu já fui convidada, já colocada para atuar nos teatros, nos shows de revista, nos musicais. Eu gostei da vida da Norma Bengel, sim. que foi a primeira brasileira mulher a fazer nu artístico, né? Então eu gostei muito, muito talentosa. Aí coloquei Safira Bengel. Aí ficou muito pesado, né? Ficou bem um nome forte. É forte. Safira Bengel, mas aí que começou todo esse sucesso. E a sociedade carioca nessa época, ela era menos preconceituosa? Não. O Rio sempre foi um estado bem aberto, né? O Rio de Janeiro é muito aberto. Sempre foi. Teatros lotavam. Turistas também, né? Pessoas de fora. Mas era mais mesmo os cariocas, porque como nós éramos teatrais, nós ocupamos o espaço das mulheres do teatro rebolado, porque eram consideradas subversivas. Então, os homens vestidos de mulher, que foi um boom, né? Iniciando na década de 50, com o primeiro Leguels, mas já tinha vindo a Ivana, que era uma travesti francesa, que veio, mas ela se apresentava em casas noturnas. Depois foi que veio os teatros, né? Com os espetáculos de travestis profissionais. Nós tínhamos carteira assinada, nós tínhamos figurino, né? A gente ensaiava 6 meses, se rasgasse era descontado no salário. Então tinha todo esse profissionalismo que até hoje eu carrego comigo. Então esse é a minha grande fortuna, ter tido essas experiências profissionais e tornar a marca e o produto Safira Bengel no mercado com credibilidade, né? Então isso me dá essa possibilidade de eu andar de patins na sociedade e no circuito profissional. E essa menina que saiu de Teresina, foi para o Rio, dormiu nas praças, como foi subir ao palco a primeira vez na sua vida? Eu nem tive tempo de pensar, né? Porque a vontade era tão grande de ser artista, o palco me encantava, aquele momento frenético, filas nos teatros, Brigitte Bray em Copacabana, no Rival. A gente fazia um primeiro espetáculo 18 horas no Rival, depois ia para a Praça Mauá, 3 casas noturnas ali na Praça Mauá, saía de um, entrava no outro, pegava o ônibus maquiadas, aqui como eu estou agora, olha só, década de 70. Íamos para Copacabana, fazíamos meia-noite, 1, 2 horas em outra, e assim ia nas casas até 5 da manhã, no Barbarella, na Princesa Isabel. Depois voltávamos para Lapa, para o último show, 6 horas da manhã. E você fala nós. Então era um grupo, sim, né? Sim, um grupo de mulheres, de artistas, de artistas, de transformistas. Né? Então, numa boa, nós entrávamos no ônibus já com a sacola, o disco na mão, já sabiam que eram as artistas by night. E ali tinha artistas de todo o Brasil. Não todos, né? Não todos, mas cariocas. Porque até era muito fechado, né? Sim. Entendeu? Só conseguia entrar quem realmente tinha talento.
E você conseguiu vencer essa barreira. Porque eu era feinha, né? A feia teve a humildezinha, né? Ficava ali na Madre Teresa de Calcutá e eu nunca quis, vamos dizer assim, competir com as cariocas, né? Então eu ficava sempre na minha, ajudando, fazendo, para poder na hora sair do cofo a cobra e vu. Mas é interessante isso que você está trazendo, né? Porque como profissional, a gente vai conquistando o nosso espaço, muitas vezes a gente já quer chegar, né? Como chegando, e não estrela, é por aí. né? Não, e não é por aí, assim, não é por aí. né? Porque quem diz que você é estrela é o público, né? É o público, é a bilheteria. E você tem que conquistar você vê que eu cheguei agora, tinha a senhora aqui dos serviços gerais, que eu amo todos, porque são os bastidores, os técnicos, são eles que a gente tem que fazer amizade. Não é o apresentador, apresentadores são os últimos, né? Vamos dizer assim. Então, eu sempre fui assim. Eu gosto da humildade, entendeu? De ficar na minha. Na hora da atuação, aí eu pulo. Aí mostra quem é a Safira. Quem é quem no jogo do bicho. Quem é a estrela. Agora, Safira, do Rio de Janeiro, você também foi para fora, para outros países. Como foi isso? Eu fui para São Paulo, né? Que era o boom naquele período também. Aí fomos para as casas As primeiras fui presa em São Paulo pelo fato de me vestir de mulher, né? Era na ditadura? Na ditadura, né? Rasgaram meus documentos. Eu já nas páginas de jornais, travesti pede melhores condições para os seus colegas de trabalho. Então eu sempre fui uma ativista cultural. Eu sou nata. Eu sempre lutei pela minha categoria, não só por mim, mas pelo coletivo. Eu acho que tem que ser assim, você lutar por uma categoria, né? Porque aí a gente vai criar mais possibilidades de trabalho. Agora você vai me contar esse episódio dessa prisão, como foi que aconteceu essa prisão lá no Rio de Janeiro. A primeira, como foi a primeira lá no Rio de Janeiro? Porque a gente se apresentava, aí quando você tinha que sair, porque terminou o espetáculo, para ir para outra casa, você tinha que abrir a porta, entendeu? A casa lotada, aquele movimento todo, e se a polícia, o camburão se chamava, passasse, te prendia, porque você estava vestido de mulher. Nós éramos censuradas, às 4 horas da tarde a gente tinha que ir para a Polícia Federal poder referendar, né, em censurar o espetáculo, se tivesse alguma coisa para poder eles carimbar a sua foto, porque tinha as fotos, as casas tinham um quadrado como esse aqui, com as luzezinhas e o vidro. Aí colocava a foto dos artistas que se apresentavam aqui. Sim. Aí esse show tinha que ir lá para a censura, para a gente se apresentar como agora eu estou aqui com você, desse jeito. Se eles gostassem, vissem que era normal, eles liberavam. E à noite nós não podíamos transitar vestidos de mulher. Mas essas informações de prisão chegavam até aqui, a Teresina, repercutiam? Não. Nessa sabiam que o regime, né, era no Brasil inteiro, mas não sabiam que a gente passava por isso. Sim, não chegava essa informação, Safira presa no Rio de Janeiro. Não, entendeu? A gente ia, até porque a gente ia presa uma vez, porque nós éramos tão danadas, que a gente já tinha essa expertise, vamos dizer assim. Tinha as estratégias, né, para não ser presa. Né? Exatamente. A gente tem algumas imagens, Safira, aqui um pouquinho dessa sua história, né, para a gente mostrar para o nosso telespectador, né, você no palco, essa Safira aqui no palco, né? Aqui reunindo os artistas, aqui em Recife, né? Com Samba de Branco, Times Square, isso aqui foi um dos primeiros espetáculos da televisão, da TV Record. Aqui no Teatro 4 de Setembro, essa senhora Dona Alcina, de 80 e tantos anos, fã, foi lá nos prestigiar. Artistas do Brasil inteiro, de vários estados, que eu dirigindo, né? Aqui são minhas alunas. Sim. Eu queria voltar, se fosse possível. Aqui no Rio. Aquela imagem da Safira ali, praticamente voando no palco, ali, muito linda. Que espetáculo é aquele, Safira? Aqui também é Legels Forever, né? É Legels já, todo né? esse aqui é o Legels. Descobrir, registrar e lembrar. São 3 palavras do projeto Legels Forever. Aqui. Né? Olha que aí. Linda, maravilhosa, gente.
brilhando aí no palco. Aí é o impacto que a gente dá para o público, né? Isso. Espera do baixo e ela vem lá de cima. Ai, que legal. Mas lindo. Você disse que não gosta do termo diva, mas uma diva. Fico com vergonha. Mas está muito Diva lindo. tá em Hollywood, estrela tá no céu, né? Mas você, sem dúvida, é a nossa Uma atração, diva. vamos dizer assim, é uma atração. Tá sendo humilde. Mas, Safira, como foi chegar na Europa, ir para outros países, levando sua arte? Eu fui vendi tudo que eu tinha, guarda-roupa, tudo. Só levei o necessário, 50 quilos na mala, guarda-roupa, a roupa do corpo e $400. Gente, que E coragem. o book. Eu já tinha o exame de admissão de Teresina para o Rio, depois rodando o Brasil inteiro. Boa noite, ligava para o proprietário: olha, sou Safira Benga, me contrate que sua casa vai lotar. Aí o cara dizia assim: se lotou, se agradou, você fica. Se não agradou, rua. Fazia a primeira apresentação. Sempre. E de lá fechar o contrato. Todos os artistas, entendeu? E eu sempre gostava desse desafio. Porque eu faço interatividade com o público, eu conto piadas, sabe aquela coisa. E já de início, que as casas eram de mulheres, né, nightclubs, eu já dizia: eu gostaria de ter o aplauso de vocês, homens, para as rainhas, que são as mulheres. Sem as mulheres nós não podíamos viver aqui, meu amor. E quem não aplaudir as mulheres, pode dizer o nome? Não é homem. Aí não tinha como. Aí pronto, aí meninas, as mulheres choravam quando dizia assim: é a última semana da Safira aqui. Não tem contrato. Elas iam pedir o proprietário: não, contrata por mais um mês. Aí eu maquiava as mulheres, eu arrumava elas, que tinha as striptease também, né? Eu botava até búzios para elas apaixonadas pelos homens. Eu tô apaixonado, não se preocupe que eu vou fazer a simpatia para ele se apaixonar por você. Pronto, e eu sempre gostei das mulheres. Traga seu amor, Safira, traz seu amor. Entendeu? Mãe Safira, sabe? Aí eu sempre gostei das mulheres, eu nunca competi com as mulheres, mas tem muitas, né? E muitos que querem competir com as mulheres. A mulher é a mulher, acabou, né? O que eu tenho, a mulher não tem. Então... É verdade, não tem como competir. Não, pois é. E os países, Safira, que você se apresentou na Europa? Foram muitos, né? Pergunte o que eu não me apresentei, né? Então você andou ali praticamente... Mambembe, querida, Mambembe. Atravessava, eu pegava, entrava na bolé do caminhão, ali caladinha, atravessava a fronteira, a polícia vinha fazer, porque se pegasse te deportava. Sim. Né? Eu venho do tempo de Paris, que Paris teve um tempo que o governo francês, ele colocou voo charter para deportar as travestis. Então você entrava ilegalmente nesses países. Exatamente. E como era ali à noite, essa vida ilegal? Não, mas quando você entrava, que você conseguia o contrato na casa, porque aí depois chegou a era da prostituição. Aí foi que quando começou a ficar mais difícil, né? O comportamento, a sociedade europeia, ela é muito organizada, ela é muito educada, ela é muito civilizada. Então isso tudo, não só, mas a invasão de estrangeiros, sabe? A imigração, tanto que hoje a gente está vendo aí os Estados Unidos, né, fazendo isso, mas é um reflexo do comportamento dos estrangeiros. A gente sabe da dificuldade, Safira, e muitos artistas, eles têm que muitas vezes buscar a prostituição, né? Isso aqui no Brasil e nos outros países, infelizmente, isso acontece. A Safira passou por isso ou você construiu sua carreira nesse sofrimento? Eu digo sempre, a vida é uma prostituição. Sim, de várias formas, é verdade. Então, todos nós, né? Homens e mulheres, a gente paga um preço, é um toma lá da cá, né? Ou seja, eu fui uma espécie de assistente social masculina. Gostei desse termo. Geradora de oportunidades. Claro que tinha que me pagar, porque eu era uma atração. Então, quando eu chegava nas casas noturnas, os homens
muito avantajados financeiramente, eles queriam, vamos dizer assim, como hoje, ostentar poder. Sim. Então eles diziam, eu quero a atração sentada na minha mesa. Aí eu já dizia, só se for com 10 garrafas de champanhe francesa. Aí eu sentava, entendeu? Claro. Mas eu chamava as mulheres. Maravilhosas, porque o homem foi lá buscar a mulher. Embora ele quisesse uma experiência diferente, mas eu não podia, eu não gostava, eu não me sentia bem de estar ali com uma forma de competição. Aí eu tinha que chamar elas, eu chamava, olha, essa é linda, maravilhosa, sente, olha como ela é bonita, olha o corpo dela, entendeu? Olha a cara, olha tudo, senta. Aí eu enchia elas e eu ficava ali maravilhosa, querida por todos. Agora, Safira, você tem também esse lado de ativista que você colocou, né? Você participou dessa luta pelo direito de usar Sempre. O seu nome Safira, Não mas só. também não só o seu, mas que todos possam, né, fazer a escolha de como se identificar. Isso, né? isso. Não só nesse sentido, mas por direitos humanos. Eu fui voluntária da Unicef italiana, né? Que trabalha com políticas a favor das crianças, né? E muitos trabalhos sociais, né? Eu sou uma ativista também de voluntariado, ações sociais, enfim. Eu desde criança, porque a mamãe dizia assim, tudo que é seu. Puxa, gente, pera Olha aí. aí, mas você pode. Rapaz. No Pode Podcast. Pode. Peraí. Os compromissos da gente chamando a gente aqui. Safira, você estava falando então das ações sociais, com as crianças, né? Da Unicef. Sim, exatamente, crianças. Eu, quando estava na Europa, eu era chamada aí, depois que passei a ser cidadã realmente europeia, né? Aí entrosada na sociedade, com o título de Rainha das Noites, né? Das discotecas, filmes, teatros, enfim. Aí eu passei a ser a personagem brasileira com uma notoriedade muito grande. Rainha da Noite, você fala esse título porque exatamente, realmente é uma coisa muito da grande. Da revista VIP, que é uma Caras no Brasil. Entendeu? Então eu ia convidada para o Oscar da televisão, da TV italiana, que é o Telegato. A Limousine ia me buscar em casa para levar, querida pelos artistas, pelos atores, enfim, diretores. Trabalhei na Rai International, no Canale 5, que é o canal de televisão do Berlusconi. Então, para vocês verem como a teresinense, a piauiense foi longe. Virou né? rainha. Mas eu sou muito simples, entendeu? Eu gosto da simplicidade. As pessoas não imaginam o que eu fiz, né? O que eu construí trazendo o nome do Piauí e de Teresina, porque eu sou daqui, né? Então, eu mereço o título de patrimônio material. Esse ponto eu quero. Sem dúvida. E aí, eu sempre gostei desse lado. A mamãe dizia assim, tudo que é seu é para dar. Aí eu disse, mamãe, mas dá é comigo mesmo. Generosa. Generosa, claro, imagina. Agora... Tá no livro, hein? Muita coisa. Safira, mas eu quero saber dos bastidores, porque você tá falando, né, de todo esse glamour, a gente tá vendo aqui, você contando esse glamour, mas como é esse bastidor do meio artístico, né? Tem muita gente que fala que é um bastidor ali de muita competição, puxada de tapete. Como é esse bastidor do artístico? Sempre foi, ou seja, naquele período era light, mas riscavam os discos, entendeu? Aí a música tocava, você imitava, quando estava riscado, eu era tão danada que eu... tem que ser pronto, e o aplauso comia, entendeu? Você tem que ter aquele tino, senão não vai, sabe? Tinha essas coisas assim, tinha sempre, entendeu? Aí, se não, tinha as máfias, né, vamos dizer assim, sempre teve. Mas a vida te ensina a você ter cautela, né, e lidar com essas situações. Que eu lá em Santos mesmo, eu passei muito tempo numa casa chamada Love Story, que eu fui inaugurar quando o Leguels foi para Santos, que foi o último Leguels 80. E aí o proprietário, procurando uma atração,
né, diária, porque final de semana ia os artistas nacionais, Angela Maria, Gerry Adriane, Valdir Soriano, enfim, todos esses, Fábio Júnior, e o mês inteiro eram as atrações que nós fazíamos das 11 às 4 da manhã, em hora, um espetáculo. Uhum. E eu chegava, o proprietário gostou muito de mim, que era um português. E eu sempre gostei essa minha coisa, eu respeitava muito e respeito as pessoas, eu não misturo muito as coisas. E aí ele dizia sempre para mim, eu viajava, quando é que você vai voltar? Aí eu disse, não sei, seu Oscar. Primeiro eu sondava quanto estava o cachê. Aí eu dizia, não, meu cachê é tanto. Aí ele disse, pois comece amanhã. Aí por quê? Porque eu não ia pedir trabalho à diretora artística, eu ia direto ao proprietário, mas com aquele diplomacia que você tem que ter, né? Chegar com a humildade, você ter aquela coisa sabe? Para poder sobreviver. E também com o tempo, com a construção da sua carreira, você foi conseguindo o respeito, né? Naturalmente o respeito nesse meio, né? Mas é difícil. E hoje é mais ainda, né? Todo mundo quer. Eu sou. E se quiser, até te matam, né? Hoje é mais. Por nada. Você avalia que é mais pesada essa concorrência. Por nada. Porque hoje as pessoas, elas não usam o dinheiro delas, pagam para aparecer. Elas não trabalham para ganhar. Elas não trabalham, elas pagam para aparecer. Então, isso, como eu disse no início, torna difícil. Mas hoje tem a questão da violência, né, que é muito maior do que a violência ali na década de 70, né? Você falando aqui, eu cheguei no Rio, dormi na praça, né? Nenhuma muriçoca me tocava. Isso hoje é impossível de se fazer, né? Você vê que hoje só tem inferninhos, né? Só tem inferninhos. Você não encontra, difícil você encontrar uma pessoa talentosa, sabe? Eu só quero fazer a bonita. E não é por aí. Né? E como é que isso impacta hoje no meio artístico? Uma dificuldade muito grande, né? Até com artistas de outros segmentos. Porque tem aquela coisa, como você falou, da rivalidade, né? Mas eu não tenho rival. Eu sempre digo, eu não tenho inimigo. Eu tenho fãs que gostariam de ser aquilo que eu sou e não conseguem. Porque não querem. Querem já competir. Sim. Elas não querem. Eu quero aprender com você. A trajetória, né? Eu quero respeitar você, eu quero aprender, eu quero, sabe? Já que é o resultado final. Ali. Não, eu quero já botar você, vai, esse lugar é meu. Não é por aí. É verdade. Hoje em dia as pessoas têm essa dificuldade, né, de olhar para aquele que está lá em cima e ver como exemplo, né? Como a sua referência, né? Como Rogéria foi, né? Para nós, de outros períodos, que nos espelhamos. Quando eu cheguei no Rio, eu via a Rogéria de longe. E como foi essa relação com a Rogéria? Depois nós nos tornamos amigas, colegas, viajamos pelo Brasil. Eu fui substituta do Gay Fantasy, com a direção de Bibi Ferreira, que eu tive a satisfação com a grande Bibi Ferreira de ser dirigida por ela, por Miele, por grandes também. Eu trabalhei com grandes produtores no Brasil. E aí a Rogéria se tornou minha, porque eu era sou geminiana, 28 de maio, Rogéria dia 25. Né? Então a gente se juntou e fomos trabalhar quando a Rogéria estava sempre nos teatros e eu nas casas noturnas, mais humilde, mas eu chamava a Rogéria para também ganhar um dinheiro extra né? No Brasil. Sim. Então quando eu fui para o exterior, a gente se reencontrou, eu já sócia proprietária da discoteca em Milão, que eu fui sócia proprietária, e Rogéria eu levei para trabalhar. Né? Então você virou empresária, olha só o destino. Só o destino. Entrou né? ilegal e virou empresária. Construiu realmente Foi. uma Eu fui, de repente teve uma sanatória, né? Que é como zera tudo. E quem declarava que estava com tanto tempo, com documentos, alguma coisa, recibo, já ficava legal. Né? Nisso. Aí foi quando eu consegui. Mas antes eu consegui o primeiro apartamento para morar, clandestina.
que o proprietário, o casal, quando me viu, acho que me viu o meu comportamento e tudo, viu a minha alma. Sim. E me deu apartamento sem pagar, sem contrato, sem documento. Sim. Né? Confiaram em você. Foi. Realmente foram anjos ali no seu caminho, viu? Aí eu me emociono. Ai, mas é realmente uma história linda. E você... Isso aí, minha querida, é um reflexo da minha boa criação dos meus pais, sabe? Meu pai dizia assim, respeite para ser respeitado, não pegue no alheio, né? Sim. Que Deus o tenha eles dois, que eles estão ainda, né, cuidando da gente, de Sem mim. dúvida. Então eu sou muito assim, eu sigo a risca, sabe? Eu sou uma pessoa, eu não sou diferente, sabe? Eu não sou um extraterrestre, eu sou uma pessoa com dignidade. Eu sou uma pessoa que respeita o próximo, respeita o meio ambiente, respeito tudo. Eu sou uma pessoa comum, que eu acho que tem que ser assim, civilizada, sabe? Uma pessoa que convive, que você tem que conviver, respeitar, né? Tudo em primeiro lugar. E aí você consegue. E eu ia até perguntar para você, né? Porque você contando é uma história assim de tanta força, de determinação, de Joana vencer, Dark. de vencer, de superar as barreiras. E eu ia perguntar para você de onde é que vem essa determinação, mas aí você citou a sua família, né? Sabe? Eu sou um trator, eu amo viver. Eu amo a vida. Ontem mesmo eu estava voltando com meu esposo para a nossa residência e eu vi o sol. Aquela coisa linda, sabe? Deus é maravilhoso. Que a gente olha, mas não vê. Ai, né? Que coisa linda. Olha. Tá arrepiada mesmo. Eu sou muito espiritualizada, eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito nas almas, sabe? Eu tenho isso dentro de mim, eu tenho essa força. Eu sou sequelada da Covid, eu fui desenganada. Sim, foi entubada. Né? Fui na porta do céu. Mas eu sou devota das almas há 35 anos. E eu tive alta no Dia das Almas. Sim. Então eu disse, pois agora eu só vou morrer com 113 de parto. De paz. E esse lado espiritual, ele é muito importante, né? Sim. Você falando. Sim. Porque essa relação com Deus, né? Ela dá essa força pra gente superar as adversidades, né? Tá arrepiada aqui, gente, realmente. Porque... Nossa, com as energias. Olha, passando aqui uma energia realmente muito forte. Mas essa sua relação com Deus, né? Faz toda a diferença. Sim. A você acreditar, você valorizar tudo isso. A família, as pessoas, o seu próximo. Nós somos pessoas pecadoras, toda hora nós pecamos, Sim. mas a gente tem que estar, sabe, lavando essa nossa alma, conversando com Deus, sabe, conversando com o Espírito, sabe, porque eles estão aqui. Então é isso, é uma energia que você está captando para você. Mas as pessoas hoje elas não querem nem pensar. Tem gente que nunca viu uma nuvem. Tem gente que nunca viu, sabe, o que foi criado. Não é uma questão de religião, se é dali, se é daqui. Não, sabe? É a força maior que você tem que ter. Nossa relação com o Criador. Né? Exatamente. Porque, gente, você olha e diz, não, é impossível ter isso, sabe? É impossível ter determinado... De onde veio, né? E você consegue isso. Nas segunda-feiras é o dia que é o melhor dia para mim, que é o Dia das Almas. E tem coisas que acontecem sempre na segunda-feira. Você é muito sensitiva, né? Tem essa sensibilidade. Sim. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também é a mesma coisa, entendeu? São José é o patrono do nosso espetáculo, entende? Do nosso grupo teatral. Então tem coisas, eles estão ali. São José viaja comigo. Eu vou pro camarim e levo São José. Entendeu? Eu sou assim, então eu aprendi desde criança, porque eu fui criada, mas eu não tenho essa coisa de seguir as regras, não.
Mas essa sensibilidade, Safira, ela te ajudou, você acredita que ela te ajudou, assim, na forma de se defender das pessoas, de muitas vezes sentir, não, aqui não vai dar certo, não é o caminho. E me defender também, sabe? Eu, nessa minha trajetória todinha, eu sempre ia para a igreja, sempre vou, sempre rezo, sempre, sabe, aquela coisa, tem o meu momento ali, entende? Porque eu sei que as energias negativas são demais. Os espíritos malignos, sabe? O negativo faz parte, né? Se você não trabalha, minha querida, não anda. Como você falou, sabe? Eu tenho uma coraça, mesmo assim. E eu sinto, às vezes, as pessoas que elas fazem o mal. Eu sofro quando eu vejo alguém fazer o mal pro outro, sabe? Eu digo, oh meu Deus, essa pessoa, ela poderia, sabe? Cuide dessa pessoa. Eu peço pelas pessoas, até por aquelas que me fazem o mal, eu peço para que elas também encontrem a felicidade, né? Que me fizeram mal, porque... Agora, Safira, a Safira no palco, essa Safira que brilha, que chama atenção, como foi para você, então, pegar essa Safira e colocar ali na escrita, num livro, resumir essa história de 50 anos nessa obra? Foi como você antes perguntou para eu quando fui, eu mandava, era no tempo de cartas, né? Eu gosto muito de escrever sempre, que eu venho da caligrafia, que naquele período usava. Então eu sempre escrevi, mamãe, estou aqui, cartão para mamãe, carta para mamãe, mamãe é isso, mamãe é aquilo, eu comi, eu não comi, eu estou assim, E foi indo, mamãe recebendo aquelas informações, guardando. Para a Europa também, isso daqui, para cartões postais, reportagens, jornais, não sei o quê, Aí quando chegou que eu voltei para cuidar da mamãe, que ela ficou viúva, né, há 19 anos atrás, eu juntando aquelas coisas, mamãe faleceu, peguei o que tinha, trouxe para casa, chegou a pandemia, eu fiquei sem fazer nada, aí fui dar manutenção no meu figurino, botão, disse, organizar tudo, eu disse, não, eu vou escrever, aí peguei um caderno, comecei a escrever, botei uma foto minha no caderno, comecei a escrever, aí cataloguei tudo, quando eu vi estava já pronto, aí eu disse, agora é a biografia. Isso antes da internação da Covid ou foi depois? Depois. Depois de se recuperar. Aí no processo da recuperação. Mas também antes, foi antes. Porque ali eu tive já uma reunião na prefeitura com o ex-prefeito. Lá no gabinete eu peguei Covid. Ah, sim. Aí foi. Ninguém queria fazer meu livro. Fui para São Paulo, não quero. Fui para o Rio de Janeiro para uma pessoa. Não, você não é conhecida, você não é ninguém. Não vai vender no seu temporada. Tudo bem, muito obrigada. Aí foi indo, porque eu também não. Aí isso aí me fortalece mais, sabe? Aí fui, de repente. E agora? Apareceu o Padre Tony, eu vi o livro dele, Padre, onde é? Eu quero fazer. Tome, procure. Aí foi lá procurar, o cara gostou de mim, né, da história, viu que tinha, aí vamos fazer. Aí fizemos, tava pronto, disse tanto. Aí eu disse, eu não tenho esse dinheiro, e agora? Vou fazer a pré-venda. Aí, a Ângela Leclerc vai vir pro show e disse assim, olha, eu quero ver o seu livro de ouro, hein? Tem um caderno com um monte de... Aí fui vendi, aí uma família de amigos também, que eu gosto muito, mamãe dizia, procure árvore que dá sombra. Aí a filha disse, você quer 300 exemplares, a gente faz para você. Aí eu disse, claro, me deu. Aí depois fiz mais outras edições, estamos na 3ª edição. Essa última, o dono da gráfica disse, vou fazer tantos livros para você. Aí eu disse, como é que eu vou pagar? Ele disse, como é que você quer me pagar? Eu disse, eu vou vendendo, vou lhe pagando. Ele disse, tudo bem, confio na minha palavra. E minha palavra vale mais do que a assinatura. Fui criada dessa maneira. Estou terminando de pagar, graças a Deus. E essa trajetória construída com honestidade, no fim você vai vendo, né, ali como vale a pena. Vale a pena. Seja honesto ou honesto.
E aí, a gente conversando aqui, toda hora você cita o nome do espetáculo. Girls Forever. Mas o pessoal de casa quer entender esse espetáculo. Você explicou nos bastidores, mas tem que explicar pois agora. O espetáculo, ele conta a história das primeiras transformistas brasileiras, né? Que eu fiz parte no teatro e na TV, que eu também fui a única nordestina a participar do show de calouros do Bolinha, que o Brasil inteiro, aos sábados, parava para nos assistir. Sim. O pai de vocês assistia muito, né? A mãe, a família, aquela Maria Alcina, era eu. E depois o Silvio Santos, que eu também fui uma das primeiras do show de calouros do Silvio Santos. E o Leguels, ele traz essa história com o cenário virtual, com fotos antigas, trazendo todas essas personagens, né, do preto e branco. Agora, nessa etapa, nós vamos passar para o colorido, os bailes gays famosos do Rio de Janeiro, não é? E vamos também passar para os grandes concursos de beleza. Agora, Safira, você citou aí a questão que o seu pai e a sua mãe já faleceram, né? Mas nesse finalzinho ali, na reta final da sua mãe, você teve a oportunidade de cuidar dela, né? Os seus pais, eu não sei se a gente usa essa palavra, aceitaram? Não aceitaram. Pai nenhum aceita. Eu digo que convivem, né? Aprendem a conviver. Né? Mas eles inconscientemente, eles não sabem que no final são os filhos com essas situações que vão acudi-los. Né? Porque o hétero vai casar, a hétero vai casar, vão construir família, mas os filhos e as filhas nessa condição é que sempre, na sua grande maioria, continuam a cuidar dos pais, né? A gente vê muito isso. Então você cuidou do pai ou só da mãe? Tudo. Teve a oportunidade de cuidar do pai não, ou só da da mãe? Mãe? Só da mãe, né? Deixei tudo, meu esposo disse, vá. Você não vai ficar aqui. Me botou, chegou com a passagem, vá cuidar da sua mãe. E mamãe gostava muito dele, a minha família, né, respeita muito ele. São 33 anos de casamento. Nossa, 33 anos. Uma Graças relação realmente fraterna, né, de respeito. Foi um homem que me escolheu. Nossa jura de amor foi feita na casa de Romeu e Julieta, em Verona. Ah, que lindo! Que romântico! Pois eu me sentindo, né? Então é uma história muito bonita que eu não gosto nem de contar muito essa minha história, a minha vida pessoal, né? A lua de mel foi no Rio de Janeiro, em pleno carnaval, que ele veio conhecer. Mas ele é de onde? Eu quero saber. Ele é italiano. Italiano. Ele é italiano, é de Nápoles. Quando vocês se conheceram lá... Lá, de uma carona. Nunca mais nos deixamos. Olha como Deus é maravilhoso. Não, tem que contar essa história. Eu gosto de história de amor. Será que vai dar tempo? Dá tempo. Eu mando cortar tudo só pra contar essa. Como foi essa história da carona? Foi. Lá se usa muito carona, né? A gente tá na rua, vai pro lugar assim, rapaz, faz assim, para. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Onde é que você vai? Eu vou ali, pode entrar que eu lhe deixo. Então, aí eu dando meus flyers, né? Da minhas, que eu organizava as seratas chamadas, né? Os eventos. Aí ficamos ali a noite inteira, ele rodando comigo nos bares que tem as caixinhas do público da noite que hoje também até a Europa já não é mais, a noite já não é mais tão leve, né? E aí a gente estava ali. De repente, posso dormir na sua casa? Aí já foi. Aí depois, no outro dia, já veio com uma muda de roupa, 3 anos, não sei o quê, vamos no cinema, pronto. Tinha de 19 anos, ele muito inteligente, né? Ele tem 3 formações superiores, ele se aposentou devido vamos dizer assim, ele é uma pessoa muito talentosa, né? E aí chegou ao alto nível de carreira militar. Realização ali, né? Devido ao comprometimento dele, né? O talento. E sempre naquela gentleman, cavalheiro comigo, você é a mulher da minha vida, né? Então é ele que me faz sentir mais mulher ainda, né? Mas não por essas besteiras, não, mas por eu tenho uma vida que eu vi mamãe fazer com meu pai, eu também faço com ele, e vice-versa.
Então a gente vive assim, dessa maneira. Ai, que lindo. Ainda bem que você compartilhou aqui com a gente. Olha, você conseguiu, hein? Você não gosta Pode, de compartilhar. a 10 cast, hein? Já pensou? Tô o poder. Tô arrancando aqui as histórias. O poder. Que você não gosta de compartilhar. Não. Porque eu acho que a vida íntima, né? Não, porque hoje, como hoje, o mundo é muito invejoso, né? Tem inveja da sua felicidade. É bom deixar ali. Pensar elogiar muito. Não, tem que pensar que a gente tá morrendo de fome, entendeu? Aí o pessoal aplaude. Não pode elogiar muito o marido, senão chama atenção. Mas olha, mas não adianta, porque eu tenho tica-tica bom, né, meu amor? Sem dúvida. Safira, você é maravilhosa. E olha, eu nunca tinha tido a oportunidade, eu já entrevistei você em outras ocasiões, né? Mas aquelas entrevistas muito rápidas, né? E eu ouço muita gente falar sobre você e as pessoas falarem que gostam de você. E hoje eu entendi por quê. Que tantas pessoas gostam tanto de você. Porque você é maravilhosa. Nós somos iluminadas, né? A gente é claridade. Você tem uma energia. Chegando, acaba com a festa. E se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar, né? Mas foi um prazer Ogum imenso. Iansã, São Jorge e Santa Bárbara. Amém. Obrigada, Safira. Foi um prazer realmente conhecer você, sua história é maravilhosa, uma inspiração. Você contando aqui toda essa história e eu pensando, meu Deus, eu quero ter essa força, essa determinação. Brava, determinação, né? Eu que agradeço a TV Antena 10 sempre, a vocês, a mídia, aos jornalistas, né? Esse podcast maravilhoso, a 10 Cast. Pode, entendeu? Convidando, dia 28 de maio, às 19h30, no Sesc Cajuíno, um mega espetáculo com orquestra de câmara Inova, o Balé da Cidade de Teresina, Ângela Leclerc, que é uma cantora maravilhosa também, internacional, uma voz espetacular, e um espaço que é o Sesc Cajuína, de ponta no Brasil, né? Eu acho que é o mais completo do Brasil. Estou muito feliz, agradecer a direção do Sesc, que está nos proporcionando este momento maravilhoso, né? E a gente ter essa oportunidade de mostrar para o público o que é arte. Gostou do nosso episódio de hoje? A Safira arrasa, né? Ela é maravilhosa. E se você quiser rever essa entrevista completo, algum trecho especial, você já sabe, é só acompanhar nas nossas redes sociais, no canal do YouTube da TV Antena 10 e também no a10mais.com. Nosso A10Cast está imperdível.